Ora, boa tarde a todos. Eu simplesmente venho desejar as boas tardes, agradecer a vossa presença, a todas as entidades presentes e convidadas pelo Sr. Manuel João Sá, pela Associação Identidade e Memória. Desejo a todos uma tarde bem passada, a ouvir o professor militar sobre a história e aquilo que se passou sobre a Guerra Civil no Val de Santarém. Eu não tenho muito mais a dizer, porque também não estou dentro destes assuntos. Vou desde já passar a palavra ao Manuel João Sá, que ele tem o dom da palavra sobre isto. Eu apenas desejar passem uma tarde agradável e é isso, é simplesmente isso. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Bom, então a todos e a todas as senhoras, muito boa tarde. E saudar também o Presidente da Junta de Freguesia do Val de Santarém, nesta nossa casa da democracia, e é bom lembrá-lo quando estamos praticamente a completar os 50 anos sobre essa grande mudança na sociedade portuguesa, que foi o 25 de Abril. Essa saudação é devida. Estamos na Junta de Freguesia do Val de Santarém e a Junta de Freguesia do Val de Santarém tem acompanhado desde o primeiro momento aquilo que foi a iniciação da nossa atividade da Associação Cultural e, nesse sentido, nós estamos hoje aqui para iniciar as nossas atividades públicas de 2024 com esta sessão, em que é necessário dar as boas-vindas àquele que é o nosso convidado, o historiador, professor, militar Fernando Rita, com obra publicada e estudo feito com todo aquilo que a investigação obriga para estas matérias e que hoje nos dá o prazer de apresentar algo que é muito importante para esta região de Santarém, do Val de Santarém, de Vila Xandurique, do Cartaz, da Póvoa da Isenda, da Ponte Celeiro, enfim, por aí fora, até aquilo que aconteceu exatamente faz amanhã 190 anos, a Batalha de Almoster, foi uma batalha decisiva nisto que foi a luta entre as tropas de dois irmãos da história de Portugal, Dom Miguel I e Dom Pedro IV. Cabe aqui também agradecer a presença aos convidados a quem enviamos convite, nomeadamente ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, José João, penso que não estou a dizer mal o nome, muito obrigado pela presença. Também convidámos o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Xandurique, que não assegurou que iria estar presente, talvez pudesse vir a estar presente e que oxalá compareça. E nós... faz favor. Faz favor. E nós estamos também à espera que o Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Santarém, também convidado, possa comparecer. Está presente também um membro do núcleo dos combatentes de Santarém, que nos dá também a honra da sua presença, o núcleo dos combatentes de Santarém, que aliás já participou na primeira cerimónia que houve de homenagem aos combatentes da Primeira Guerra Civil, perdão, da Primeira Guerra Mundial aqui no Val de Santarém, os 34 combatentes do Val de Santarém que estiveram na Primeira Guerra Mundial na Flandres, porque há ainda que registrar aqueles que estiveram também combatentes do Val de Santarém nas ex-colónias, em Angola e Moçambique. É trabalho de investigação que estamos a fazer, mas o núcleo dos combatentes, em 2018, quando foi do princípio da nossa associação, esteve presente exatamente nessa cerimónia, até com uma representação militar. O senhor professor historiador Fernando Rita, como eu há bocado disse, tem trabalho publicado sobre estas matérias e vai continuar, segundo
hoje tivemos conversa ao almoço. É natural de Valde Figueira, como sabem é Concelho de Santarém, militar, historiador e investigador. É licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar, em História pela Universidade Aberta e em Investigação Social Aplicada pela Universidade Moderna. É mestre em História Regional e Local, uma coisa que é tão importante para as localidades, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é doutor em História Moderna e Contemporânea pelo Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE, e cumpriu 2 comissões de serviços especiais na Bósnia e Herzegovina em 1998 e 99 e em Moçambique 2014-2015. É autor de 5 livros e coordenador de outros 8 sobre temas de história militar, regional e de defesa nacional. É ainda redator de vários artigos dentro das mesmas temáticas publicados em diferentes revistas e jornais. Conferencista convidado em vários seminários e colóquios, foi comentador televisivo na cerimónia dos 100 anos do armistício da Primeira Grande Guerra, emitida pela RTP. Frequentou o curso de Defesa Nacional, sendo membro do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e do Fórum Ribatejo e para historiadores regionais e locais. Foi ainda professor regente de História Militar na secção de Estudo das Crises e dos Conflitos Armados da Academia Militar. Sr. Professor, muito obrigado. A Associação muito agradece a sua colaboração. Estamos a par das suas publicações. Desejamos o melhor para esta sua participação. Somos todos ouvidos atentos e espíritos dispersos para aquilo que tem para nos dar. Muito obrigado. Eu também vou ser seu aluno, desde já. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, caros val-santarenos ou val-santarenses, espero não me ter equivocado na gentílica, eventualmente haverá um terceiro, digníssimos convidados, caros amigos aqui presentes e familiares, caro camarada, obrigado a todos pela vossa presença neste evento e uma extensiva continuação de boa tarde. Pretendendo nós alcançar um dos objetivos a que nos propusemos com esta apresentação, 45 minutos a 1 hora, de preferência 45 minutos, porque eu não quero adormecer ninguém pelo caminho, não se assustem, e vamos falar aqui do papel do território do Val de Santarém na Guerra Civil. Porque a Guerra Civil, na sua última fase, vai acontecer na região de Santarém. Entre outubro de 1833, estamos a dar 190 anos para trás, mais do que isso, e maio de 1834. Portanto, eu ao falar do Val de Santarém, não vou só falar do Val de Santarém, apesar do foco ser o Val de Santarém, o convite vem endereçado ao Val de Santarém. Vou falar da Póvoa da Isenda, vou falar de várias populações na margem sul da Val da Seca, de Almoster, dá o nome à Batalha de Almoster, peço desculpa. Vou falar do Cartacho, vou falar Casal do Oiro, que agora Vila Xandorique, era um nome antigo, em 1928, se não falha a memória, mudou para Vila Xandorique. Vou falar de Santarém, porque para perceber estas operações militares, preciso falar de todos estes territórios. Mas eu não quero avançar com a minha apresentação sem agradecer o convite que me foi feito pela Associação Cultural do Val de Santarém, para estar hoje aqui presente neste evento, na pessoa do Sr. Presidente e dos restantes elementos, o meu obrigado por este convite, e deixar aqui uma palavra de elogio, um louvor público, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver no âmbito da história regional de Santarém e da história local aqui do Val, o que é digno de registro, que eu não poderia deixar de avançar com a minha apresentação sem aqui referir isso. Mais uma vez, o nosso obrigado. Faz amanhã, como foi dito, eu não me vou repetir, 190 anos que aconteceu a Batalha de Almoster, 18 de fevereiro de 1834.
Eu não começo nenhuma apresentação minha sem esta frase. Um historiador francês brilhante, Marc Bloch, do século XX, quem é aqui da área da história conhece, revolucionou o pensamento histórico, o método histórico contemporâneo. Um herói de guerra, participou na Primeira Guerra, voluntário, Cruz de Guerra Francesa, juntou-se à resistência como professor em 1944, é preso pela Gestapo, é torturado e é fuzilado. Felizmente ainda há tempo de revolucionar o pensamento histórico e o método histórico e também de escrever esta frase. A profundidade desta frase, a incompreensão do presente, nasce fatalmente da ignorância do passado. É isto que eu pretendo aqui desconstruir com esta apresentação. Dar a conhecer o passado. Vejamos o conflito russo-ucraniano. Olhamos para a Ucrânia, ficamos abismados com a Ucrânia, um país destruído. Como é que aquela guerra é possível? Não, há explicação na história para aquilo acontecer. O próprio nome Ucrânia significa território, significa fronteira, em russo. E os russos sempre viram a Ucrânia como um território de fronteira, tampão, uma zona tampão entre o Bloco de Leste e o Bloco Ocidental. Portanto, a explicação está na história daquilo que está a acontecer. Apesar de há 2 anos o conflito se arrastar e ninguém entender o porquê, tanta destruição, tudo destruído. Vamos falar de Israel, que está a atacar agora a faixa de Gaza. O Hamas, os palestinianos estão a sofrer. É uma história com 2000 anos. Portanto, a história ajuda a explicar isso. Começo com esta imagem. É a Batalha da Praia da Vitória. É um combate naval. E atenção que Praia era Vila da Praia, na altura, na Ilha Terceira, passou a ser da Vitória, a partir do momento que aconteceu esta vitória na Batalha Naval. Aqui pode-se observar a vila. Isto é na Ilha Terceira. É um dos conceitos da Ilha Terceira. A parte da Angra do heroísmo, que passou-se a chamar heroísmo a partir do momento que os liberais ganham a guerra em 1834. Era Angra, passou a ser Angra do heroísmo. E porquê? Porque eu defendo a ideia que a Guerra Civil não começou em 32, como alguns historiadores defendem a ideia que é 32, 34, que é só as operações em território continental. Não. A guerra começou logo nas ilhas. E porquê? Porque o último reduto dos liberais, em 28, fogem de território continental, são perseguidos pelos absolutistas. O último reduto foi a Ilha Terceira. Muitos refugiaram-se aqui. E a Terceira e São Jorge continuavam a ser ilhas que estavam nas mãos dos liberais. Todo o território continental estava na mão dos absolutistas. Já aqui foi dito que isto era uma guerra civil, é uma guerra fratricida. É uma guerra de irmãos contra irmãos. Portugueses contra portugueses. Neste caso, 2 partidos. Por um lado, Dom Miguel, um rei que absolutista. Queria os poderes concentrados todos no rei. O poder judicial, executivo, legislativo. Do outro lado, Dom Pedro IV, adepto de uma filosofia política liberal, que aceitava uma Constituição na monarquia, um bocado à imagem do que se passa em Inglaterra, em que os 3 poderes estavam separados. Uma Assembleia para o poder legislativo, os tribunais para o poder judicial e um governo para governar, o poder executivo. É uma grande diferença de ideologias políticas. Na altura. Portanto, como sabem, acabou por ganhar o Dom Pedro, e vamos falar disso mais à frente. A Guerra Civil começou então nas ilhas. Eu não vou perder muito tempo com isto. Começa em 1828. Destaca aqui o tal Batalha Naval, que estava naquela gravura, da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Houve vários combates, como podem observar, todos na Ilha Terceira, não foram todos na Ilha Terceira, também na Ilha de São Jorge e na Ilha de São Miguel, que isto eram os miguelistas a tentarem dominar as ilhas que estavam na mão dos liberais. Porque a grande elite liberal fugiu, foi perseguida. Mas quem tinha dinheiro fugiu para a Inglaterra, a França e outros para a Terceira. Quem não tinha forma de sair de cá foram perseguidos pelos miguelistas. Havia as famosas brigadas dos caceteiros miguelistas que perseguiam os liberais. Bom, caceteiros não era só cacetada, matavam mesmo. Vão a ver o clima da anarquia que se viveu nesta altura. Entre 1828 e 32, porque a guerra depois vai mudar de rumo. Aqui é o famoso desembarque já das tropas liberais com 8.000 homens na praia do Mindelo, na Arenosa do Pampelido. Isto fica entre Lessa da Palmeira e Vila do Conde, a norte do Porto. É na altura que a guerra transfere-se das ilhas.
esteve nas ilhas entre 28 e 32 e transfere-se em 32 para o continente. Desembarque do Mindelo, 8 de julho de 1932, dá-se o famoso cerco do Porto. Acho que tenho uma ideia disto ter acontecido, durou mais de um ano. O cerco de Lisboa, que é quando os liberais tomam Lisboa e os miguelistas pretendem reconquistar Lisboa, e aquilo que nos interessa aqui, para o que vamos falar, a campanha de Santarém, que decorreu entre outubro de 1833 e maio de 1834, que eu já tinha referido. Destaca-se aqui a Batalha de Almoster. Eu refiro aqui só o combate de Pernes, que eram muitas pessoas aqui presentes nem sabem que houve um combate em Pernes. Em Pernes há uns moinhos de água junto ao Rio Alviola. Esses moinhos de água, que hoje estão abandonados na sua generalidade, até há moinhos manuelinos da época manuelina, de rodízio e de azanha, forneciam a farinha que era necessária para fazer o pão em Santarém. Ou seja, para alimentar as tropas miguelistas de Santarém, que aí perdem uma fonte de reabastecimento. Ou seja, deixam de ter alimentação, deixam de ter genes, deixam de ter vivos, ficam isolados. Porque podem imaginar, Santarém era difícil de conquista, pelas características que tem. Ninguém se arriscava a conquistar Santarém. Portanto, Batalha de Almoster, 18 de Fevereiro, estão aqui vários combates. Há aqui este combate de Santarém, isto é no Algarve, porque nesta altura estava a correr a campanha de Santarém. E porquê é que eu digo campanha de Santarém? Porque as tropas, o grosso das tropas estavam em Santarém. 13 mil homens miguelistas na região de Santarém, por isso é que eu tinha falado de Santarém, e 12 mil aqui na região do Cartaz, do Val, Póvoa de Isenta, Almoster, uns na margem sul da Val da Seca, outros na margem norte. Eu vou andar para a frente, não vou querer adormecer ninguém pelo caminho. A influência, o espaço físico e estratégico, isto é uma gravura muito bonita, de 1830, é contemporânea da Guerra Civil. Isto é o lado do Rio Tejo, do lado da Tapada, Almeirim. Aqui está um que resta de uma ponte. Isto é a Ribeira de Santarém, acho que toda a gente vai identificar. Aqui as muralhas de Santarém, aqui onde está o Liceu hoje, o Monte São Bento. Uma gravura de 1830, para falar da importância de Santarém como, em termos estratégicos e porque é que Santarém foi escolhido. Aliás, já tinha sido escolhido por uma cena, quando foi na invasão francesa. E o Wellington ocupou as posições aqui que ocuparam os liberais. Portanto, isto é a história a repetir-se. Isto tinha sido 27 anos atrás, em 1811. Porquê é que a região era importante? Por isto mesmo. Na generalidade de obras de terreno pouco expressivas, para quem foi militar sabe, não impedia a observação de tropas a longas distâncias. Atenção que a guerra nesta altura era diferente. Era uma guerra a piada, era uma tiro a pé. Tirando o pessoal de cavalaria, andava de cavalos e alguns em mulas, porque toda a gente tinha cavalos. E eram facilmente contornáveis por movimentos de tropas apiadas. Também o Tejo e a Vala da Azambuja, porque a Vala da Seca, a partir de determinada altura, chama-se Vala da Azambuja. E chama-se Rio Maior, em direção a Rio Maior. Criavam excelentes vias de comunicação. Estão a imaginar as estradas da época. Né? Há 200 anos, o pessoal queixa-se da realidade de hoje. Há 200 anos a realidade era outra. As estradas eram de terra, não havia nada asfaltado. Portanto, era difícil, quando havia chuva e o tempo estava mau no inverno, eram praticamente intransitáveis. Daí as vias de comunicação por excelência eram o Rio Tejo. E a Vala da Azambuja. E era assim que as tropas cá chegavam, os abastecimentos, principalmente aos liberais. Mas também aos miguelistas. Por isso é que o Pinho Leal, que escreveu Portugal Antigo e Moderno, lutou do lado miguelista, este Pinho Leal, foi alferes do lado miguelista, disse que Santarém transformou-se em pouco tempo numa formidável praça de guerra. Em 2 meses era inexpugnável, difícil de conquistar, difícil de dominar. E não conseguiram. Portanto, são os miguelistas que decidem atacar a posição liberal. Uma imagem ao mais que palavras. Eu aqui estou a mostrar as posições ocupadas pelo Exército de Dom Miguel em Santarém. Aparece aqui, a linha amarela representa as posições ocupadas pelo Exército. Atenção que os 13 mil homens não estavam nestas posições. Eram os que ocupavam a linha defensiva, por assim dizer. Passando por Perfil, Grainho, este Outeiro das Manteigas, que eu vou mostrar uma fotografia mais à frente, o Monte do Abade, não sei se conhecem, o Outeiro da Forca, que era onde existia a forca na Idade Média, onde enforcavam os criminosos, Portas de Sol, é tudo coisas com grande inovação, terreno muito acidentado. Claro que depois todo o restante do grosso das tropas estavam espalhados aqui na retaguarda, na zona da Portal das Padeiras, da Póvoa de Santarém, havia tropas
um pouco por todo esse território. Eu já destaco aqui o Val de Santarém, que fica já da margem sul. Reparem bem, neste mapa percebe-se bem onde passa a Vala da Seca, aqui. E aqui o Rio Tejo. Está aqui o Rio Tejo. E é um mapa que está a 3 dimensões, dá a noção do relevo. Não sei se percebem aqui, na zona de Almoster, percebe-se que a Ribeira de Almoster passa aqui num terreno ravinoso. Percebe-se ali o relevo, que é muito acidentado. É um terreno ravinoso. E foi ali que se vai dar o combate decisivo da Batalha de Almoster. E vão perceber porque é que os miguelistas acabam por perder a batalha. Uma imagem vale mais que mil palavras, não querendo eu adormecer ninguém. As Portas de Sol, condomínio sobre o Rio Tejo, com as muralhas como as conhecem hoje, e já com estes reforços aqui da muralha, não vai isto tudo cair, de vez em quando lá vai caindo, o terreno muda, não é? Apesar do terreno isto não está muito diferente do que era há 190 anos atrás. O famoso Outeiro das Manteigas, com 100 metros de altitude, foi deste monte, isto é do lado miguelista, que o Dom Miguel, com o seu Estado-Maior, vai observar todas as operações militares, isto é em frente à Ponte do Celeiro, vai observar todas as operações militares que decorrem durante a Batalha de Almoster, o Estado-Maior. Isto é do lado norte da Vala da Seca. Acho que estão-me a fazer entender. Sim. Aqui a Ponte do Celeiro, como está, o Ponte do Celeiro é isto, não é? É isto aqui. Estava sob controle das forças de Dom Miguel, mas estes montes aqui, e eu acho que isto é território que pertence à Póvoa da Isenta, não estou enganado, não? Já era ocupado pelos liberais. E esta fotografia acho que ajuda a perceber. Porque isto é tirado dali mais ou menos da Ponte do Celeiro, daqueles montes que eu referi aqui atrás, estes montes aqui. Esta fotografia foi tirada por mim. Peço desculpa, Andrei. Aqui está. Percebe-se bem as posições que eram ocupadas, aquela linha amarela que eu mostrei, das posições do Dom Miguel. São estes montes aqui. Vejam aqui Santarém a aparecer. Não tinha a malha urbana que tem hoje, como é óbvio. Estamos a falar de 190 anos para trás. Aqui é aqueles terrenos cobre e descobre, que são pantanosos, um paúlo, que é ali da zona da Vala da Seca, e a Vala da Seca é mais ou menos por aqui. Mas como podem observar, quando os miguelistas vão atacar a posição liberal, não conseguem atravessar estes terrenos porque isto está tudo alagado. Ainda hoje passei lá e vê-se que aquilo está tudo alagado. Portanto, o terreno não mudou. Não há os pandas, as tropas apilhadas não passavam ali. Afundavam-se até ao pescoço. Agora, focando aqui naquilo que nos interessa, as forças de Dom Pedro na região de Santarém, do lado da margem sul da Vala da Seca. Aqui está o delta da Seca, o delta, a Gorita, o pessoal chama a Gorita da Seca, mais ou menos aqui. Quinta do Marceneiro, que acho que já faz parte da Póvoa de Isenta, não estou enganado. Ponte do Celeiro, Casais de Almodelim, não sei, Isenta, Mata 4, aqui alguém matou 4 pessoas, né? Estes nomes não vêm por acaso. Mata 4, Boca das Três Entradas. Porquê Boca das Três Entradas? Alguém conhece este termo? Porque aqui juntam-se 3 ribeiras. Junta-se a Ribeira de Alcobertas, que vem do norte, junta-se o Rio Maior, que se chama Rio Maior, que nasce na Serra dos Candeeiros, passa pelo Rio Maior, até aqui chama-se Rio Maior, e aqui está a famosa Ribeira de Almoster, que aqui é num terreno ravinoso, que se junta aqui, daí Boca das Três Entradas. Daqui para a frente, isto é tudo Vala da Seca, a partir daqui é Canal da Azambuja, certo? Que é o canal que já sofreu alterações na altura de um rei, já século XVII, não sei precisar, não sei se não José. Não José. No século XVIII. E mais à frente é Valerião. Porque estou mal. Então foi no século XVIII. Mais uma vez, uma fotografia vale mais que 1000 palavras. Uma imagem da Ponta Seca, controlada pelas forças de Dom Pedro. Vejam bem esta foto. Foi tirada também mais ou menos nesta altura, fevereiro, aí, janeiro, já há uns anos, por causa de um estudo que eu fiz sobre as invasões francesas, porque isto foi as posições ocupadas pelo exército luso-britânico, por Wellington, estas dos liberais, e as miguelistas, as ocupadas pelo Macedo, as tropas francesas. Aqui está, os terrenos estão todos, aqui é uma vala, isto é tudo o que está alagado. As tropas não tinham forma de progredir por aqui, ou passavam pela Ponta Seca, ou passavam pelo Alto Celeiro, não havia lá para dar. Isto, as pessoas enterravam-se até ao pescoço. Era difícil de contornar.
Aqui percebe-se Santarém e consegue-se perceber quais são as posições ocupadas pelos militaristas. Mais uma imagem feliz. Isto é tirado do lado do Grainho, filho. E eu estou a tirar a fotografia da margem norte da Vala da Seca. E isto é os terrenos alagadiços da margem norte. Senão não há terrenos alagadiços só da margem sul. Peço desculpa. Só daqui deste lado. Também há do lado norte. Portanto, era difícil progressar. E aqui, esta zona aqui, é o território do Vale, até esta dobra de terreno. A partir daqui já é a Póvoa da Isenta. Todos estes montes. Não consigo apanhar a parte do Almostede, porque a fotografia, não, a amplitude não permitia. Aquela imagem que saiu no Correio de Ribatejo, isto é feito por um observador militar inglês. Eram observadores barra espiões que vinham por aí. Vêm aqui ao Val de Santarém para acompanhar as operações militares, acompanha a Batalha de Almostede e ele faz este croquis. É um croquis, pronto, não é bem da quarta cartografia, mas ajuda-nos a perceber a realidade da época. Isto é uma imagem de 1834. Val de Santarém, com a grafia antiga, Val. Casal do Ouro, Vila Xandorique, ou do Ouro, também se pode dizer Ouro. Cartaz, Póvoa do Izinho, Izinho é a Póvoa da Isenta. Casal do Paulo, que pertence ao Almostede. Isto é a Quinta do Sentieira. Aqui está escrito numa grafia diferente. Almostede, Atalaia, Vila Nova do Coito, a Zambujeira, que era também concelho na época, e Santa Maria, era concelho. Só em 1934 é que foi extinto, com pernas. E Santa Maria, Casais de Santa Maria. E aqui a ponte de Santa Maria. Agora, vamos àquilo que interessa. O que é que estava no setor do Val? Que constituía a parte, o setor defensivo à extrema-direita das forças do Dom Pedro. Junto ao Rio Tejo, estava um regimento de infantaria 13. 1000 homens. Regimento de infantaria belga, vejam bem. Dom Pedro tinha belgas, russos, franceses, italianos, irlandeses, ingleses, tudo no seu exército. Mas visto tinha dinheiro, não é? Devia ser o ouro do Brasil. Regimento de infantaria belga, regimento de brasileiros escoceses, que estava no Val, brasileiros escoceses, e a cavalaria de reserva no Val. Este setor, eu vou aqui chamá-lo o setor do Val. Tinha o quartel-general no Val. Portanto, era o setor direito do dispositivo liberal. Agora vamos ao setor central. Regimento de Infantaria 1, que apareceu ali aos pulos. O 3, isto era para quê? Fazer a segurança, para garantir qualquer ataque que pudesse acontecer aonde? Qual é o ponto estratégico aqui? Aqui é a Ponta Seca, neste setor. Aqui é a Ponte do Celeiro, não há dúvidas. Regimento de Infantaria 1, 3, aqui na zona do Mata 4, e Regimento de Cavalaria 10. Era a força de reserva. Estamos a falar de cerca de 2.600 homens. Portanto, o dispositivo que estava aqui, liberal, era 8.500. Porque o resto estava na zona do Cartaz, Vila Xandorica, à retaguarda, nos 12.000 homens que eu falei. Vamos continuar. Quartel-General da Póvoa de Isenta, que eu não consigo precisar onde é que é, mas tinha que haver um quartel-general. Isto era uma brigada que estava ali. Como havia no Val, também havia na Póvoa de Isenta, garantidamente. Quinta do Marceneiro, eventualmente, sim. Não era os Pinheirinhos. Ou Pinheirinhos. Também. Estamos a falar que normalmente eu escolher casas, ainda bem que é bom que haja este tipo de intercâmbio. Eu escolhi normalmente casas com condições, não é? Pessoal abonado, lavradores, não há fazendeiros, lavradores, e é natural que tivesse uma dessas casas, como aconteceu aqui com o Val, que já vou falar. Almostede. No Casal do Paulo, Batalhão de Caçadores 12, pensa que estes batalhões tinham 600 homens. Batalhão de Caçadores 2 e Regimento de Infantaria 6. Ou seja, isto era a extrema esquerda do dispositivo liberal. Ainda o Regimento de Lanceiros da Rainha, com 600 homens, isto tudo em Almostede, quartel-general de Almostede. E agora, a batalha propriamente dita. Às 5 da manhã, General Póvoas, com 4.000 homens, 2.000 dirigem-se para a Ponta Seca
outros 2.000 para a Ponte do Celeiro. Este não é o ataque principal, a ideia é iludir os liberais, que era ali, que eles iam atacar aqui, ou então aqui. Ou seja, é como se chama em termos militares, uma finta ou uma demonstração. Portanto, era uma ilusão, eram ataques, mas houve ataques, houve combates. Houve um combate aqui na Ponte da Seca e na Ponte do Celeiro. Houve fogo de obuses, de morteiros, não havia obuses, morteiros, peças, de artilharia, etc. E das armas da época, que eram armas com alcance na ordem dos 100 metros. Só. Mas o ataque principal, conduzido pelo General Lemos, vai acontecer a partir das 7h30 da manhã, mais tarde, em direção a leste, com 4.500 homens. E depois em direção a sul, passando ali pela Azambujeira, Vila Nova do Coito, em direção a Santa Maria. A ideia era passar na Ponte de Santa Maria, entrar nos casais de Santa Maria e abordar a posição liberal, por onde? Pela retaguarda. Entrar dentro do dispositivo liberal. Bom, isto era a ideia. Mas, há quem diga, as teorias dizem que o Saldanha, grande estratega, antecipou isto tudo. Eu acho que eles se limitaram a acompanhar o movimento destas tropas aqui, neste sentido. E depois, o que é que ele vai fazer? Esqueci de dizer isto. O quartel-general dava Dom Pedro, que o rei já estava presente na batalha, chegou às 3 da tarde, era no cartaz. Ele vai colocar, percebe que eles estão a fazer o ataque principal por aqui. O ataque principal acontece às 4 da tarde. Neste momento, estamos a falar de 3 ataques. Estes ataques são de manhã, durante a manhã, para iludir o inimigo. O ataque principal às 4 da tarde. Ele coloca o regimento de infantaria 6 estava aqui, desloca para esta zona. Para quê? Para evitar que houvesse evolução das tropas miguelistas de Santa Maria para a frente, dos casais de Santa Maria para a frente. E faz mesmo uma carga de linha com baionetas enfiadas nas armas, colocadas nas armas, faz um ataque mesmo frontal. O regimento de infantaria 1 fica em reserva, estamos a falar de 2.000 homens, e estes 2 batalhões que estão aqui também fazem um envolvimento assim, vêm por aqui e vão se colocar aqui atrás. Ou seja, vão cercar o quê? Vão cercar as tropas miguelistas que conseguiram passar a ponte. E aqui a batalha fica logo perdida. Isto aconteceu entre as 4 e as 7 da tarde. A batalha já acaba de noite. Atenção que a batalha durou só um dia. Eu só a título de curiosidade, eu já falei, isto é importante, não quero me alongar muito, mas as guerras medem-se em anos. Cronologia é anos. As campanhas, já perceberam que é meses. Campanhas militares. Batalhas, dias, 1, 2 dias, e combates é horas. E este combate que eu estou aqui a falar demorou, das 4 às 7 da tarde, 3 horas. Pronto. Uma gravura da época, pintada ao estilo romântico, mostra a Ribeira de Almoster, deste lado os liberais, deste lado os miguelistas, aqui Santarém, este é o Outeiro das Manteigas, portanto é uma gravura contemporânea, para mostrar como era. Mas, claro, o terreno hoje é este. Foi aqui que aconteceu o ataque aos miguelistas. E percebem que isto é ravinoso. Tem aqui um monte deste lado. Aqui a Ponte de Santa Maria, esta ponte é a mesma que estava lá há 190 anos. Já, dá-me licença. Sim. Quando falamos de Santa Maria, estamos a falar do Casal da Charneca. Casais de Santa Maria. O que é Casal da Charneca? É aqui onde está a igreja. É por trás. É Almoster, mas é os casais da Charneca. Sempre está lá a rua Dom Pedro e Dom... Sim, exatamente. É isso, né? Tem uma fonte, tem uma igreja. Sim, é onde está a É igreja. se chama Santa Maria. Igreja de Santa Maria. Na carta militar está Casais de Santa Maria. E também acho que aparece Casais da Charneca. Eu conheço o campo, ela tipo. Atualmente chamamos Casais da Charneca, mas nesse tempo, Era Casais de Santa Maria. nesse tempo, a freguesia de Almoster era lá. Pois é, a seca A freguesia de freguesia Almoster é era ali. isso mesmo. Santa Maria, preciso ver isso. É que a freguesia não é onde é agora. Se não estão convento. Era ali. Bom, mas esta fotografia ainda é mais feliz. Isto é tirado do lado dos Casais de Santa Maria ou da Charneca e mostra aqui o terreno onde foram batidos os miguelistas. Ou seja, o ataque frontal aqui do Regimento de Infantaria número 6 e depois os outros contornaram por aqui e cercaram. Por isso é que morreram 1000 homens do lado miguelista e 400 do lado liberal. Mas atenção que estas baixas não é só mortes. É mortes, feridos,
extraviados, pessoal que desapareceu no campo de batalha, outros fugiram. Baixas nas prisioneiros de guerra. Só do lado liberal houve 300, ou melhor, do lado niquilista houve 300 prisioneiros de guerra. Conseguem conhecer isto? Uma gravura de 1823. Alguém consegue identificar a gravura desta? O que é isto? Isto foi feito por um oficial inglês na George Cumberland. Ponta Seca. Ponta Seca como era. Vejam aqui uma peça de artilharia, vejam uma tenda de campanha. Os Redcoats, aqueles ingleses, mas foi na altura das invasões francesas. Santarém aqui, em cima. Isto é Ponta Seca, está muito longe. Não está muito diferente. É isso, é. O lado de cá é a zona da... Deste lado é as posições ocupadas por regimento de fuzileiros belgas que eu falei aqui. Os belgas estavam aqui. Val de Santarém na Batalha de Almester. Já não me vou repetir, é o 13, o regimento belga, já falei disto. 3 peças de artilharia, um morteiro. Eram os efetivos que eu já mostrei naquele mapa. Isto já tem a ver com uma pesquisa que foi feita por um membro aqui da associação. E o Coronel de Infantaria 13, eu te passo a citar, na Crónica Constitucional de Lisboa, de 24 de fevereiro, diz que o Vitorino de Almeida Serrão fizeram nesta data os melhores serviços pelas boas disposições que põe o sangue frio que mostrou na Batalha de Almester. Não é que este homem destacou-se na Batalha de Almester. Por isso, quando os liberais ganharam a Guerra Civil e chegaram ao poder, foi feito Barão do Val. Também foi o único, primeiro e o último, porque o título não passou, em 1835. Vocês se conhecem? Fonte Boa, uma gravura antiga, não sei que século é que é, finais de 19 e Sim, finais de 19. Aliás, existem os dois edifícios com ligeiras alterações. Mas existem. Porquê é que eu trago aqui a Quinta da Fonte Boa? Porque para mim o quartel-general do Val era na Quinta da Fonte Boa. Até pela distância em relação aos 2 regimentos da frente. E era aqui que estava o Brigadeiro-General da França, que era o comandante da brigada. Estamos a falar de uma brigada, já expliquei aqui. 2.000 homens lá à frente, mais os regimentos escoceses, cerca de 800 homens, mais a cavalaria, dava cerca de uma brigada de 3.000 homens, está bem? Nós hoje, é o efetivo que temos no nosso exército, é 3.000 e tal. Bom, não deveria estar aqui a acrescentar isto, mas é para terem noção da realidade das nossas Forças Armadas. Portanto, estamos preparados para tudo. Se houver alguma conflitualidade. Segunda Crónica Constitucional de Lisboa. Aqui já começa a moral dos milistas a ir abaixo. Já começa a correr mal. Já começam a fugir os soldados. Porquê? Passavam o quê? Trilogia da guerra. Fome, doença e morte. E muita fome. Graçavam uma epidemia de tifo, que é provocado pelas pulgas. Na altura as pessoas conviviam com as pulgas com naturalidade. Com as pulgas, com os piolhos, com os percebeiros. Só vivia que aquilo, pronto. Não havia animais domésticos que estavam presentes. E também havia estas doenças como o tifo e cólera. A cólera já é uma doença provocada pela contaminação dos alimentos e da água pelas fezes e urina humana. Agora imaginem, Santarém, 12.000 soldados, 13.000, mais as populações milistas que fugiram para Santarém, que eram perseguidas pelos liberais. Bom, mais a população que lá vivia, não havia comida para todos, não podem imaginar, e a probabilidade de haver doenças era grande. Temos que olhar para as condições de higiene da época, de salubridade da época. Atenção que não havia esgotos, nem saneamento básico, nem água canalizada, nada disso. Como é hoje, é isto, não é? Infelizmente, Estação Zootécnica Nacional, infelizmente, se calhar está pior ainda, não? Não, agora presentemente é polo de linear. Já é polo. Com tendência para desaparecer o polo. Isto é nas Rebelas, uma fotografia dos anos 40. Exatamente. E a Caiar e as Rebelas. Exato. Pronto, e para mim, na Rebelas estava o tal general, o tal coronel fuzileiro escocês, o tal quartel-general da reserva. Faz sentido que seja na Rebelas. Outra, mas chamam a Casa do Desembargador, não é? Ou a Casa da Joaninha, do Almeida Garré. Exato.
Pronto, e lá estava a reserva. E hoje está assim, não é? Acho que já está pior. Porque esta fotografia já está desatualizada. Manuel, está desatualizado. Está. Já temos novas. Conhecem esta quinta? Santo António. É verdade. Quinta de Santo António. Ou do Lorde. Eu sei que eu já perguntei aqui várias pessoas que nunca ouviram falar do nome do Lorde. Ou da Marquesa da Ribeira Grande. E na Quinta de Arbelas. Ou da Marquesa da Ribeira Grande. É, exatamente. Uma das coisas que só ouvia dizer, eu não sei ouvia-se dizer, a parte mais para baixo, que era um edifício mais baixo, servia de enfermaria. Enfermaria, sim. Mas faz sentido. Para mim estava ali o quartel-general da reserva. Eu sei que eu... Eu ouvi Andrão, talvez a enfermaria, aquela parte mais baixa, Hospital de Sangue, como se chamava na altura. serviu para isso. Pronto, a Quinta de Santo António do Lorde, atenção que este nome do Lorde não é estranho. Isto pode ter sido as invasões francesas, andaram aqui generais que eram lordes, eram sirs, o general da cavalaria inglesa, o Slade, o Crawford. Mas pronto, vamos às curiosidades. Isto foi um trabalho feito por alguém aqui também da Associação Cultural do Val de Santarém. Amor em tempo de guerra. Não havia que perder tempo, a guerra ainda não tinha acabado, só acabou no dia 26 com a Convenção de Abramonte. Mas são feitos dois casamentos aqui na Igreja Matriz do Val, de um soldado madeirense e outro açoriano, que se apaixonado, enquanto estiveram lá na Guerra das Ilhas. Na terceira, e casaram com duas açorianas, e de lá vieram as açorianas, e lá casaram aqui no Val. No dia a seguir, já estavam a entrar em Santarém, porque é quando os miguelistas saem de Santarém, da noite 17 para 18. Vão logo, quer dizer, acabam de casar e entram logo em combate. Portanto, e depois começa a acontecer um fenómeno engraçado. No pós-guerra civil, o pessoal vai para casa, bom, pode imaginar a anarquia que se vivia neste país. E depois há a conflitualidade entre liberais, entre os da Carta Constitucional e os da Constituição de 1822, uma confusão. Bom, a confusão continua. Andavam vários salteadores a pé nesta região aqui do Val. Isto é do tempo do Zé de Pilhar, já ouviram falar do Zé de Pilhar, do João Brandão, mais das Quingostas, há vários salteadores. Na altura, o Boi de Coja, o russo, bom, engana-se salteadores que andavam. Porquê? Porque foram para casa, levaram as armas com eles e depois era mais fácil dedicarem-se a assaltar as pessoas e principalmente os ricos, às vezes para dar aos pobres. Tipo Robin Hood, Robin dos Bosques. Mais tarde, e agora vou falar aqui do Joaquim Augusto, já devia ter falado atrás na Fonte Boa, Burlamaqui, Marecos, dá o nome aí a um terreno, não dá? Que seria feito Barão da Fonte Boa. E mais tarde, Visconde, em 45. Mas pronto, mas primeiro foi Barão. Mas é que foi Visconde 5 anos depois, em vida ainda. E porquê? Aqui dá uma fotografia dele, por causa do apoio que ele deu à causa liberal. E daí o quartel-general do Val, ser na Fonte Boa, quase de certeza. Pronto, aqui é o movimento das populações durante as invasões francesas, e isto também aconteceu na Guerra Civil. Esta fuga das populações, dos espadas, este movimento. As pessoas tinham medo da guerra. Ficavam sem casa, ficavam sem alimentação, então fugiam. E aqui, isto é um estudo feito por nós, desde 1801 a 1849, estão aqui os óbitos todos do conceito de Santarém. Onde está incluído o Val, Póvoa de Isente, Almoster, vem cada tudo à volta dos 1000 mortos por ano. Cerca de 1000 mortos. Claro que há um pico de mortalidade aqui, já estou a imaginar o que é que aconteceu. Guerra Peninsular, terceira invasão francesa, disparou para 2000. Ainda mais na terceira invasão francesa, porque os franceses cometeram muitas atrocidades, mataram várias pessoas. Violaram, mataram, etc. Guerra Civil também. Isto ajuda a perceber, a comparar os anos anormais de guerra. A guerra traz sempre 3 coisas: fome, doença, morte. Com os anos normais, basta ver o que está a acontecer na Ucrânia. Com os anos normais. O mesmo é válido, muito rapidamente, para os géneros alimentares, para o milho, para o vinho, que o vinho, o milho. O vinho era importante também, para alimentar a moral. Qual é os anos que aumentam o produto? Porque há menos oferta, maior procura. E a prioridade era para quem? Era para as tropas, que se movimentavam aqui na zona. Sempre. Mais do que para os civis. Mais do que para a população. Por isso é que os preços aumentam, disparam. Vejam aqui o preço do milho.
Então isto é medida em reis aqui. O vinho chegava a chegou aos 1100 reis. E aqui, o milho aos 450 reis. Isto foi feito um estudo para vários produtos, com base nas atas da variação de Santarém. Entre estes anos estão aqui, 1829 e 1837. Estão aqui anos já fora da guerra. Uma imagem de Almoster, como era na altura, se calhar com a sede lá em Casais da Chameca, mas Isto é mesmo em Almoster. é mesmo Almoster, ali era mesmo Almoster. Sim, mas é uma gravura da época. Vejam bem a preocupação da Câmara de Santarém. A preocupação da Câmara de Santarém, quando chegam a Santarém, no dia 18 de maio, os miguelistas já tinham saído, era que enterrar. Eles deixaram os mortos para trás por enterrar. Estão a ver o que é que isto provocava? Fação dos corpos, dos animais. E então o cidadão António Muntas, isto está escrito numa ata, encarrega-se de vigiar e dirigir os trabalhadores ocupados no empilhamento do cemitério, que enterrarão os rebeldes, que são os miguelistas, e os animais mortos, com o intuito era assim, abriu um buraco e o entulho era para tapar os animais. Isto para evitar mais doenças do que aquelas que já existiam. Dos 13 conventos que havia em Santarém e mosteiros da vila, houve danos a quase em todos. Foram transformados em palheiros, estrebarias, serviram para o esforço de guerra. Aqui o jazigo, atenção que este convento São Domingos já não existe em Santarém. Quem sobe lá em direção à prisão de Santarém, não é? A antiga prisão. Vê-se aí uma muralha do lado esquerdo e essa muralha era o convento de São Domingos, que é o... O Museu Distritão, não era a prisão, a antiga prisão? Sim. Não. Não é só quando vais lá debaixo de São Domingos, para cima, onde era a Praça de Torres. Onde era a Praça de Torres. Ah, Praça de Torres. Aí é que era o convento de São Domingos. Pronto. Foi por esta razão que os liberais ganharam, melhor organização, melhores subsistências, isolaram os miguelistas, ficaram isolados de comida em Santarém, de alimentação, de víveres, de apoio logístico, melhores táticas, não há dúvidas, já percebemos porquê, o Saldanha, ou com espionagem, ou porque era uma estratégia brilhante, antecipou toda a manobra e foi uma batalha decisiva, a batalha de Almoster. Portanto, a série que acontece depois em maio, já é um episódio de limpeza do território. Era já o grito do Ipiranga, como se chama dizer, já estava tudo ganho. Ficou decidido aqui com a batalha de Almoster, a vitória dos liberais. Para acabar, isto é mesmo para acabar, acabo com Almeida Garré, que descreve 10 anos depois, em 1846, e principalmente o Stalin estava a Santarém. Vamos a falar 10 anos depois da Guerra Terra. 10 não, 12. Ai Santarém, abandonaram-te, mataram-te e agora cospem-te no cadáver. Atenção que Santarém já tinha levado a terceira invasão francesa. Diz que não te vendam as pedras dos teus templos, que não façam palheiros e estrebarias das tuas igrejas, que não mandem os soldados jogar a pela é um jogo antigo, com as caveiras dos teus reis. Havia muitos reis enterrados em Santarém. E a bilharda, que é outro jogo antigo, com as canelas dos teus santos. Mas depois acabava com uma mensagem de esperança: ergue-te, esqueleto colossal da nossa grandeza. É preciso ver que Santarém era, até Dom Fernando, a terceira vila mais importante do reino. E era, até ao final da dinastia joanina, a quarta vila mais importante. Hoje não sei em que lugar está, mas não é das capitais de distrito mais importantes, garantidamente. Só um bocadinho. Verás como ainda são grandes e fortes esses ossos desconjuntados que te restam. Pronto, para terminar, termino com uma frase como comecei, o nosso saudoso Virgílio Ferreira: há monumentos aos soldados conhecidos, na batalha há, mas não há um só aos heróis que não calhou poder em seu. E estou a falar de quem? Da população do Val, da população da Póvoa de Isenta, da população de Almoster, da população do Catastro, de Xandorique, de Santarém. Estou a falar desses heróis anónimos e estou a falar também daqueles militares que não eram do Marquês da Bandeira, ou do Saldanha, ou do Terceiro, que eram menos conhecidos e que todos deram muito e muitos deram tudo porque morreram, aqui morreram. E pronto, termino com o mote da associação, que é identidade e memória, e hoje falamos aqui de uma memória com 190 anos para revitalizar, para reforçar, para reavivar a identidade do Vale, deste povo, desta população e deste território. E assim dou por finalizada
a minha apresentação e obrigado pela vossa atenção. Isto é uma grande agradecimento. Está tudo de encontro àquilo que se pretendia. Bom, eu pessoalmente, por um lado, e porque isto se tratava na minha pessoa de uma grande interrogação ao longo da minha vida, como já tinha sido quando era estudante Almeida Garrett e nunca ninguém me tinha explicado, nem na escola primária, nem depois na secundária, afinal quem tinha sido Almeida Garrett, mas com saber, passava-se por aquilo, como se diz na gíria, como cão por vinha vindimada. A Batalha de Almoster e Almoster foram sempre para mim uma grande interrogação. Mas agora, há uns anos largos já, e mais recentemente, como presidente desta associação, tenho muito a honra de pertencer, era a necessidade de mostrar, trazer ao Val de Santarém alguém com o gabarito e o saber e o estudo que foi feito de Fernando Rita, do nosso orador, do nosso conferencista, e esclarecer as pessoas que aqui quisessem estar e também, por aquilo que vamos fazer, dar a conhecer ao Val através de um vídeo que nós vamos publicar e a quem quiser, portanto, saber mais, não só do Val de Santarém, mas de todo o país, como hoje a internet, com isso chegamos a todo o mundo, com esta sapiente conferência, nós vamos levar este conhecimento, que não é só do Val de Santarém, é um conhecimento que é das redondezas, porque de facto não foi só esta batalha, foi tudo o que aconteceu aqui em volta e respeito a este nosso passado. E um dos objetivos da nossa associação é investir no sentido de trazer o passado ao presente, não para nos, enfim, vangloriarmos de o fazer, mas trazer esse conhecimento e passar este conhecimento às gerações vindouras, porque esta é uma oportunidade para que os jovens também saibam, afinal, que terreno é que pisam, de onde é que nós viemos, a nossa aldeia, hoje vila, de onde é que nós viemos e, portanto, diz quem não conhece a sua história, se calhar não tem futuro, e nós queremos que o Val de Santarém e as outras populações aqui à nossa volta tenham um futuro. Eu perguntava, se me dá licença, se há alguma questão a colocar e, portanto, estamos aqui. Vou tentar, em poucas palavras, exprimir aquilo que queria dizer. Eu sou, em primeiro lugar, queria louvar, portanto, o trabalho que esta Associação de Cidade e Memória está a fazer aqui em Val de Santarém, que é bastante importante para a valorização daquilo que existe, mais rico em termos de património, em termos de história de cada terra. Eu sou da Póvoa de Isenta também, moro no Cartaxo há 41 anos. Fui impulsionador da criação de 5 associações no Cartaxo. Neste momento 3 existem ainda, as outras morreram. Neste momento não faço parte de nenhuma associação. Criei sim um projeto em que tem algumas pessoas a participar também comigo, que é o projeto Terra Gira. Neste momento passou a ser agrupamento Terra Gira, porque fomos invadidos por conteúdo pornográfico na página que nós tínhamos na internet, tivemos que mudar o nome. E não conseguimos eliminar aquilo. Eu tive que acabar mesmo com aquela página e criar outra página, que neste momento é o agrupamento Terra Gira. Este agrupamento Terra Gira, precisamente, tem feito este trabalho no terreno, baseando-se nos estudos que existem, portanto, a nível da história, a nível das pessoas que têm estado a estudar esta matéria, a nível desta parte, falamos da Batalha de Almoster, mas não só, de outra parte da história também, e vamos às terras, já fomos a Pernas, já fomos a Vila Nova de São Pedro, já fomos ao Cabeça de Almoinho, ao Cabeça da Ponta à Seca, ao Cabeça das Manteigas, ultimamente estivemos no Cabeça das Manteigas, lá em cima no Que é do outro lado. Tirámos fotografias, foi até com um grupo de fotografia, tirámos fotografias lindíssimas. Portanto, temos estado a fazer isto no terreno e tentamos sempre cativar as populações, que não é fácil, e é esse que tem que ser o nosso esforço, porque eu entendo que se as populações que vivem nas próprias terras conhecerem este conteúdo,
não só enriquece a própria terra, como valoriza também e dá força às pessoas. Porque não é só o presente que conta, e o futuro, não é? O futuro conta muito também, não é só o presente que conta, mas o passado também é muito importante para nos fortalecer. Os nossos antepassados, aquilo que fizeram, foi obra, foi trabalho, e isso também deve ser valorizado, na minha opinião. Pronto, como eu disse, temos estado a fazer estes percursos por aqui, temos agora a programar um próximo para o Val Santarém, vou tentar aqui o apoio do Alfredo, nesse sentido, que precisamente por caminhos de Dom Pedro, não do Miguel, porque o do Miguel lá foi do lado do lado, como tivemos nas manteigas, mas sim de Dom Pedro e de Almeida Garrett. Há uma coisa que ficou-me na memória, num passeio que nós fizemos em Vila Nova de São Pedro, num lugar que é o Salvo Requeiro, Rascal, se não me engano, é próximo de Vila Nova de São Pedro, é um lugar... Eu falei aqui no Carrascal. Pronto, é Carrascal. Eu agora estava na dúvida se era Carrascal, mas é. Há uma casa, pronto, e nós fizemos lá, por aí também passou os franceses, as invasões francesas, e lá disseram, eu não sabia dessa parte da história, lá me contaram pessoas com alguma idade já, que lá numa casa dessas, que no pós-batalha, após a batalha de Santa Maria, do campo de Santa Maria, porque por ali de Santa Maria vai-se dar aos campos de Vila Nova de São Pedro, o Dom Miguel, o Dom Pedro, no regresso para Lisboa, foi com o irmão, e que tinham dormido, os dois tinham dormido numa casa, até mostraram uma casa e tudo, não sei se isto é verdade, se não, mas pronto, que tinham ido juntos. Mas que em que mês? Em que Dom Pedro e altura? Dom Miguel. E esta interrogação ficou. Não, eu depois da Não sei se convenção... é verdade, se não, mas falaram. Eu nunca li nada, eu nunca li nada. Desculpe. Isso é uma... As tropas do Miguel regressaram para Santarém, as de Dom Pedro seguiram para Lisboa e depois do Miguel. Não foi isso que aconteceu. As tropas de Dom Pedro, Dom Miguel, vão na direção de Évora. Atravessam o rio, e depois dá-se a convenção de Évora-Monte e o fim da guerra, 26 de maio. E ele vai para Paris. E que o Dom Miguel e o Dom Pedro teriam ido e tinham ficado nessa casa. Pronto, não sei se é verdade. Pois, isso às vezes já lenda confunde-se. No fim da batalha. Não, no fim da batalha. Não, no fim da batalha garanto. Mas contaram lá essa história. Posso? Isto Isto é muito rápido, só para perceber que não foi no fim da batalha. No dia 17 para 18 de maio, eu falei aqui disso, os miguelistas retiram de Santarém. Retiram 8.000 homens, ou 7.000 homens, mais. E o último a passar o rio, não sei se onde é que passaram, numa ponte de barcas, eventualmente aquela zona que eu mostrei ali, é o Dom Miguel, portanto ele passou para o outro lado, portanto não passou a noite com o irmão, até porque se calhar o irmão podia não fazer a folha, mas alguém se calhar arriscava-se, não é? Mas o pessoal, mas eles pegam na história e as lendas é isto. É a mistura de ficção com a Mas realidade. será que a casa está lá e não há registro? Não sei se for só o Dom Pedro, mas está lá. Mas nem há registro que aconteceu depois, é que nem depois. Mas depois da batalha, garantidamente não. Não, estou a dizer, podia ser só o Dom Pedro. O Dom Pedro, sim, mas os dois a dormirem juntos, não. Eles seguiram esse Porque eles não davam juntos. Pronto, era só isso. Mas esclareci, como foi para um lado, e o Dom Pedro estava a entrar no dia 18 de manhã em Santarém. Mas primeiro entrou a brigada do general Bento de França, a brigada aqui do Vale de Santarém, para fazer a limpeza. E depois entrou o Dom Pedro com o Estado-Maior. Portanto, um foi para um lado, outro para o outro. Eu também fiquei na dúvida. Pode haver mais um. É porque fui claro, Só me esqueci, quando foi da introdução, de agradecer e também valorizar muito a presença da família do nosso convidado e excelente orador, Fernando Rita. Portanto, o pai, a mãe, a companheira e a filha. Portanto, também fazer essa referência. Penso que não deixei de agradecer a presença dos convidados. Acho que não chegou ninguém depois de Vítor Alexandre. o Vítor Alexandre, que nunca nos tínhamos encontrado, mas eu conheci muito bem o pai dele na Fonte Boa, porque vivíamos ali perto, e era um grande amigo pessoal, e que fez um artigo no último Correio do Ribatejo, para além da comunicação do comunicado
da associação, também o Vítor Alexandre fez um artigo no Correio do Ribatejo que também esclarece, dá informação sobre a presença das tropas na Póvoa da Isenta. Exatamente. Acima de tudo, realça-se também a questão de o Pedro ter passado a revista às tropas após a batalha, pelo menos é referido no DECA. Mas eu já tive a oportunidade de felicitar o orador pelo brilhante trabalho que executou. É fora de série aqui para a região, nos permite sociologicamente, militarmente, economicamente, enfim, está lá tudo. Quem quer, de facto, ter conhecimento sobre a época, de facto, é um trabalho digno de referência. E só lhe queria perguntar, eu penso, eu tenho conseguido, e ainda por cima está em aberto, quer dizer, é das coisas, eu por acaso tive acesso mesmo à tese através da internet, mas gostava de me perguntar, aquele mapa, onde coloca os vários, enfim, os vários exércitos, se também está nesse livro, na sua tese, está? Está no livro. O livro é este, não, se me permite, é este. Era muito a Guerra interessante. Civil Portuguesa, tem a gravura da Batalha de Almoster e aqui no interior tem aquele mapa. Porque onde é que está este livro, o original? Está está na Fundação Carlos Gulbenkian, na Biblioteca de Reservados, nem sequer está na Biblioteca Nacional. É um sítio improvável. Mas lá está o livro original, na Biblioteca de Reservados. E foi lá que eu tirei a fotografia do mapa. Aqui vem a preto e branco um livro, isto tem a ver com as editoras, mas que apareceu também no seu artigo, não sei onde é que foi buscar a imagem. Não, foi lá na Biblioteca Nacional. Ela está aí aberto. Depois está aí aberto. Todos os vistos também há na Biblioteca Nacional. Eu fui à Fundação Carlos Gulbenkian, à Biblioteca de Reservados. E na altura, eu nem sabia que estava na Biblioteca Nacional, mas isto são uns para os outros, eu não posso saber tudo. Sei que se tem que cruzar a informação, mas complemento. Vou estar no Arquivo Municipal de Lisboa e tive que pedir autorização para publicar. Pois. Porque esse de facto está reservado. Não sei se está reservado, porque eu cheguei à Fundação Carlos Gulbenkian, fotografei o livro original e eles deram uma autorização. Portanto, isto às vezes é aquelas coisas para complicar a vida aos investigadores. Que sentido é que faz? Não está num sítio disponível, no outro. Tanto que eu publiquei na minha tese de doutoramento estas duas imagens. E claro que fiz a referência. Bom, não há mais perguntas, porque acho que foi claro. Espero ter alcançado. Fica a dúvida se dormiram ou não dormiram. Não, eu nem quero. Eu quando vi alguém a adormecer, eu levantava a voz para evitar. Dormiram juntos na mesma casa. Só o Dom Pedro e o. Eu fiquei na dúvida também. Este livro está à venda, é de muito interesse. Por acaso, eu já tinha tido acesso ao livro e foi um dos livros que ofereci ao meu neto, que ele também está a fazer estudos nesta área da história e, portanto, já era um consumidor do trabalho do Fernando Rita. E está à venda e é um livro que tem todo o interesse para quem estiver interessado em comprar e até para os mais jovens. Nós também convidámos as escolas de Santarém, as escolas secundárias e o Instituto Politécnico de Santarém, dando aos professores informação e aos seus presidentes, aos presidentes da escola, do Conselho Diretivo das escolas, que nós iríamos fazer esta sessão e estamos disponíveis, inclusivamente, para que, querendo, as escolas possam ter acesso a alguma informação da via considerada mais adequada para ajudar os alunos a perceber, afinal, tem a história tão perto, tem a história das lutas liberais tão perto, não é? E se calhar, não quero avançar muito nesta suposição, mas se calhar perdem uma grande oportunidade de fazer a história, dar a conhecer a história através da história local. Se não há mais nada para dizer e se todos estão satisfeitos. Eu acho que, portanto, é fazer um apelo, de facto, que as associações que existem façam este trabalho de recolha de informação e de alguns vestígios que ainda possam existir, porque a pouco e pouco tudo se vai perdendo. Sei de casos, pelo menos na Isenta, que havia alguns vestígios desta situação que se têm perdido. Por exemplo, na Quinta do Marceneiro havia lá um mural, uma porta, estava lá a data de 1830
24, e alguns a dizer, o dono neste momento que tem a quinta diz que não sabe o que é que fez aquilo, fizeram modificações à casa, perderam, portanto era um mundo Tiraram a pedra. tiraram a pedra e perderam na sabe da pedra. Sim, devia fazer referências à batalha. O meu primo, o Tony Alban, tinha lá aquelas balas antigas de pedra, tinha lá uma, também eu cheguei dela, também na sabe dela. Portanto, isso vai-se perdendo. As juntas de freguesia, associações, tudo que puderem fazer de pesquisa e de recolha de informação e de alguns estudos é importante, portanto, porque tudo se vai perdendo, a gente vê o que é que se tem perdido ao longo do tempo com isto, com as ruínas que se podia ver. Eu acho que é mais grave uma coisa, só para acabar, é estar omisso este tema praticamente dos compêndios escolares. Não se fala de uma guerra civil, não sei porquê, às vezes é de uma guerra entre irmãos, guerra fratricida. As escolas não sabem. E há muitas pessoas que falam de lutas liberais, mas ninguém sabe como uma guerra civil. Quer dizer, a nossa guerra civil durou mais anos que a guerra civil americana. E toda a gente sabe que já ouviu falar da guerra civil americana, dos filmes, dos documentários, da televisão, e da guerra civil espanhola, e não estávamos a falar, durou menos anos, 3 anos. E desta não se fala nem na escola. Eu já perguntei à minha filha, não é tema de matéria de história, não sei porquê. Pronto. E também não há nada aí na região que faça alusão à Batalha de Almoster, nem na Ponte Santa Maria, pelo visto essa pedra desapareceu. Não há nada que. Podia-se haver aqui uma iniciativa de levantar um padrão alusivo à batalha. Porque é que não se pode haver uma iniciativa desse género? Envolvendo entidades militares e as autoridades locais, porque não? É uma iniciativa válida. Almoster, Pova de Vicente, ou Falso. É uma ideia que fica. A Associação tem em vista iniciativas que levem as pessoas ao contacto com estas realidades de educação, nomeadamente através de trilhos. Nós vamos este ano desenvolver, tirando partido das caminhadas que se têm feito no Val de Santarém, dos trilhos que estão conhecidos, caracterizar esses trilhos, divulgá-los e dá-los a conhecer para que, ou a pé, ou de bicicleta, ou da forma que seja possível, as pessoas percorram esses trilhos, esses trilhos estejam identificados e sobre aquilo que esses trilhos nos podem dizer, as pessoas ao caminharem estejam a ter informação através de uma aplicação. Este lugar tem esta particularidade, a história passou por aqui. Por exemplo, o Pinhal de Ginestal, onde as tropas, o tal morro que ali vimos, nós sabemos e agora confirmamos que as tropas estiveram por ali, mas também as tropas portuguesas na terceira invasão francesa estiveram por ali. Também aqui na zona do Pinhal, como é que se chama? Na outra guarita, junto à antiga Estrada Real, quando foi da revolta de Santarém em 1919, as tropas estiveram por ali. As tropas, portanto, que pretendiam invadir Santarém, isto é, contrariar as intenções dos revoltosos, estiveram por ali. Portanto, toda esta zona, como ficou bem documentado por aquilo que nos foi dado a saber pelo historiador Fernando Rita, esta era uma zona altamente estratégica e, portanto, passaram-se aqui coisas muito importantes e faz sentido nós darmos a conhecer tudo isso. E, no que diz respeito a estas lutas liberais aqui, a associação vai candidatar-se, isto é uma coisa que nós temos de pensar, por que não colocar isto num palco, uma peça de teatro? Por que não fazer-se um filme sobre as lutas liberais, sobre a Batalha de Almoster, sobre este confronto entre os irmãos? Não há em Portugal, que a gente conheça, não é? Um filme sobre isto. Isto não tem ido à cena. E isto foi uma coisa muito importante, porque foi em Portugal a mudança uma mudança importante de regime, sem estar agora a classificar se é melhor, se era pior, etc. Isso depois são outras interrogações que vêm a seguir, mas houve uma mudança significativa, aliás, na sequência daquilo que já tinha havido na Revolução Francesa, e que se foi alargando aos países da Europa e que teve aqui acontecimentos
relevantes exatamente no âmbito das lutas liberais. Que alguns historiadores dizem que só foi recuperado com o 25 de Abril. Ou seja, esta ideia do liberalismo, esta ideia da mudança, que depois houve todo o período a seguir, em 1926, que se voltou a um período de poder absolutista, digamos assim, para simplificar, e que só o 25 de Abril é que retomou esse caminho iniciado com o liberalismo. Portanto, são mudanças, estamos a falar de mudanças, de coisas muito importantes, sem estarmos agora a caracterizar e dizer se foi bom ou se foi mal. Portanto, teve a ver aqui connosco, com o Vale de Santarém, com toda esta zona de Santarém, com a Póvoa de Isenta, com Almoster, com o Cartacho, com tudo que era envolvente. E, portanto, isto tem a ver com a nossa história, com o nosso passado. E, portanto, aquilo que as associações puderem fazer, e nesse campo a Associação Cultural do Vale de Santarém vai ter que fazer também, é trabalhar neste sentido, com gente que sabe, com gente que nos diz mais, com gente que nos ensina, e que trabalhou, e que estudou, etc., e que põe ao dispor das localidades, das pessoas das localidades, o seu labor, o seu saber, e que foi aprofundar da história local, que contribui para a história nacional. E se estamos todos, enfim, na fase de voltar a dar os parabéns ao professor Fernando Rita, agora eu convidava o Presidente da Junta de Freguesia, então posso fazer, ora bem, para oferecer 2 livrinhos, que eles próprios já são também produto do labor da Associação. Este é um livro que lhe oferecemos com todo o gosto, que é um livro sobre o poeta João da Aldeia, o primeiro livro sobre o poeta João da Aldeia, da autoria do Dr. Vítor Manuel Pinto da Rocha, que, como sabem, já faleceu, e o digo sabem os do Vale de Santarém, e que, nomeadamente, também fala, em parte, sobre aspectos que têm a ver com as lutas liberais, há aí referências, e, além disso, o primeiro livro do poeta, que está ainda em letra que ele próprio utilizou, e a letra original, e que também é uma edição. Este livro e este são edições da Junta de Freguesia, foram apresentados aqui nesta sala, o primeiro pelo seu autor, o Dr. Pinto da Rocha, e este pela Associação Cultural, é o primeiro livro da autoria do... Caligrafia original. Exato, caligrafia original. Nós este ano também, na colaboração que a Junta de Freguesia recebe da Associação, vamos apresentar o segundo livro do poeta, que se chama Gorjeios da Minha Terra, e portanto vamos assim continuando, porque ele tem pelo menos 3 livros. O primeiro está apresentado, o segundo vai ser apresentado este ano numa data que ainda não está definida, e o quarto, o segundo este ano e o terceiro o ano que vem, ou a seguir, conforme as condições que houver. Portanto, nós estamos a trabalhar isto, e queria também dizer que o nosso calendário está um bocadinho atrasado. Nós temos, esta é a nossa primeira sessão deste ano, e no dia 23 do mês que vem, vamos ter aqui a apresentação do livro das conferências que realizamos em 2022 e em 2012, dedicadas a Luís Augusto Rebelo de Silva. Portanto, os conferencistas autorizaram-nos que nós utilizássemos os seus textos, que são a base das suas conferências, e nós vamos ter um livro que vai ser apresentado no dia 23 de março deste ano, portanto, também aqui nesta sala. E o nosso calendário vai ser divulgado, nomeadamente através de um tríptico, muito em breve, e havemos de ter sessões sobre as comemorações relacionadas com as comemorações do 25 de Abril, os 50 anos das comemorações do 25 de Abril, nomeadamente uma peça de teatro que o Teatro João da Aldeia, que nós já estreámos uma peça sobre João da Aldeia o ano passado aqui no Vale de Santarém. Agora vamos ter uma peça sobre o 25 de Abril, dedicada à personalidade de Salgueiro Maia. O título é Salgueiro Maia, Elia de Santarém a caminho de Lisboa. Vai ser a estreia no dia 4 de maio em Santarém, no Sá da Bandeira, e no dia 5 de maio vai ser o segundo espetáculo aqui na Sociedade Recreativa Operária. E vamos realizar mais
4 espetáculos nas outras vilas do Concelho de Santarém. Este espetáculo é um espetáculo que é promovido pela Câmara Municipal de Santarém, ou seja, a Câmara custeou as despesas. É o Grupo de Teatro do Val de Santarém, Teatro João da Aldeia, mais o Teatro Veto do Círculo Cultural de Santarém, que vai ter esse desempenho e, portanto, é no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E mais atividades que nós vamos ter, que em breve serão divulgadas. Por mim, é tudo. Obrigado. Muitos parabéns. Muito obrigado. Foi um gosto pessoal, um gosto da associação e mereço todos os parabéns, porque eu estou francamente, e a associação, francamente agradecido pelo seu trabalho. E muitos parabéns, porque mereces muito. Muito obrigado.